Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Se inscrevam no canal e divulguem esses áudios. Hoje vamos falar de um movimento negro. Começou nos Estados Unidos, né, como uma reação que foi desencadeada, porque essa reação dos negros, a princípio, era uma autodefesa, a princípio era uma legítima defesa, né, contra o agressor supremacista, o racista branco, que era como se fosse nazista, que se chamava Ku Klux Klan, né? As raízes do movimento negro moderno, né? E aí a Ku Klux Klan incendiava as casas dos negros, massacrava os negros, né? E os negros americanos, o povo trabalhador, o povo que ajudou a construir esse grande país, Estados Unidos da América, os negros que estiveram nas guerras e foram campeões na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam sendo vilipendiados nas escolas, né? E às vezes massacrados até pela polícia. E aí, a polícia massacrava os negros e os negros, por último, se uniram e formaram um conhecido movimento que se chamava os Black Panthers. Os Black Panthers, né? Que eram os Panteras Negras. Movimento de autodefesa, de alta determinação, de legítima defesa, né? De homens, pais de família, trabalhadores, etc, etc. Né? Aí, durante esse tempo, também tinha alguns exageros da parte dos negros, aonde alguns negros começaram a aderir ideologias só porque eram ideologias que se apresentavam como ideologias estranhas, ideologias extremas, como o islamismo. Foi abraçado por Malcolm X, que mudou o nome dele era outro, e ele colocou o Malcolm X. E Cassius, que era um boxeador, que ficou muito conhecido com o nome Muhammad Ali. O nome dele era Cassius, mudou o nome, né? Como se fosse batizado aí na seita maometana. Aí, ficou esses dois extremos, por causa desse apartheid gerado dentro dos Estados Unidos. Apartheid, uma coisa que remonta à África do Sul, mas os Estados Unidos também foi muito repressivo contra o negro, né? Porque os brancos não se misturaram com os negros. Até hoje, a comunidade negra, a população negra nos Estados Unidos é a parte, né? 13% da população dos Estados Unidos é negros. O resto, a grande maioria, são brancos. Então, os brancos se acham até hoje como se fosse assim, puros, né? E aí, juntando tudo essas teorias científicas do século XIX, né, que dizia que o homem branco era superior, era uma civilização superior e etc.
né? Aí veio essa Ku Klux Klan, veio os nazistas, e depois da Segunda Guerra Mundial, o negro ficou assim vilipendiado. E teve um homem pacificador nesse tempo, que se chamou Martin Luther King, um pastor evangélico, de família evangélica. Era um homem que gostava de todos, gostava dos católicos, gostava dos brancos, e gostava até mesmo da polícia, né, repressora, etc. Era um negro, Martin Luther King, que foi morto a tiros. E aí, né, os Black Panthers teve esse tempo, nesse tempo de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, surgiu os Black Panthers, que era uma legítima defesa, uma autodefesa, né, tal. Até então, assim caminhava a humanidade nos Estados Unidos, né? Até que os negros também não são santos, né? Sabemos, como tu podes observar, a população carcerária dos Estados Unidos, a população carcerária nos Estados Unidos é, em grande parte, negra. Por que isso, né? Será que é culpa dos brancos? Somente? Creio que não, né? Cabe a você ouvinte aí se perguntar. Aqui também no Brasil, vemos como a população carcerária, a população de presos penitenciária, vemos grande parte, grande maioria de mestiços, de negros, né? Por quê? Será que a culpa é só do branco opressor, né? Entre aspas, esse branco opressor? Então, sempre teve aquele sofisma, né? Sofisma dos sofistas, filósofos ateus, que fazem ideologias separatistas junto com as ONGs, teorias como a de Gramsci, né, que faz aí uma separação, né, para separar o branco do preto, né, e isso veio até o Brasil, né, ultimamente, nesses últimos, dos anos 90 para cá. Essa onda de radicalismo de extremos veio para cá, essa esquerda internacional globalista se apossou, as ONGs que foram liberadas para vir até aqui fomentar a separação, o separatismo. Vemos hoje, né, como o pessoal do Sul quer se separar do Nordeste, do Norte, né? E assim o Nordeste também tem a sua revolução colorida, desse banditismo da esquerda, né? Que favorece muito a esquerda. Tudo isso, nesses últimos anos, teve um acontecimento com aquele Floyd, não sei se é George Floyd, aquele negro nos Estados Unidos, onde um policial assassinou ele, né? E teve uma reação aí, um tal de um grupo se formou, um tal de Black Matters, se formou aí e viu a oportunidade, esse acontecimento, né? Viu a oportunidade de fazer aí apedrejamento nas coisas públicas, né? Dando prejuízo à população, a toda a população, né? Os Black Matters começaram a fazer rebelião, né? Se justificando aí nesse acontecimento, né? Eles acharam aí essa oportunidade
para sair depredando aí coisas históricas, né? Até batendo em alguns católicos nos Estados Unidos e derrubando a imagem de santos dentro dos Estados Unidos, né? E querendo acabar com a história norte-americana, querendo acabar com muita coisa. Os Black Matters. Esses Black Matters, esse orgulho feminista, tudo isso, né, tá inserido para a bestialidade desse movimento negro atualmente. Refiro-me atualmente, né? A causa dos Black Panthers no período da Guerra Fria era uma causa justa, né? Era uma causa justa a princípio, né? Só que a esquerda se apoderou também, se infiltrou, os globalistas, né? E os direitos humanos, se infiltrou aí o feminismo, né? Os LGBT e tal, também se infiltraram, né? E virou um partidarismo, virou uma revolução colorida que se espalhou pelo mundo, né? Reivindicando uma reparação histórica, reivindicando essa tal de reparação histórica, né? E coisa que veio até para o Brasil, essas ideias, essas ideologias. E aí, entrou nas universidades e hoje vemos a massa, né? Hoje vemos aí essa massa de gente iludida, principalmente os jovens, né? Acredita nessas coisas. A massa do povo iludido, a massa de manobra, né? Na mão do sistema. Essa massa de manobra, porque os Black Matters é só um robozinho do sistema, né? É só mais um robozinho do sistema, assim como o narcotráfico e tudo que não presta, né? Tudo que está para destruir a Igreja de Deus, a Igreja Católica, faz parte aí está na mão, é marionete do sistema, né? Black Matters é só mais uma que quer destruir o que resta de civilização. Então, esse movimento veio para o Brasil e hoje está na cabeça de quase todos nós. Nós temos que desintoxicar dessa mazela. Essa mazela está nas músicas. Essa mazela está no meio musical, está nos músicos, está no esporte. O orgulho, o maldito orgulho, um dos pecados capitais, um orgulho do negro, né? Hoje em dia o negro quer vilipendiar o branco. Hoje em dia o negro quer submeter o branco. Vemos aí músicas exaltando muito e muito a raça negra, né? Mas vamos se colocar um exemplo. Vamos colocar um exemplo. Imagine se o branco fosse exaltar a sua raça branca. Iriam dizer, são um nazista, um fascista, né? Então, é 2 pesos e 2 medidas, né? Mutatis mutandis. É 2 pesos e 2 medidas. E aí, meu irmão,
é o dia 20 de novembro, né? Um feriado sem sentido, um feriado dedicado a Zumbi, um negro que escravizava os outros negros, um negro que fez uma coisa errada. Por quê? Os quilombos dos Palmares estavam já tinham se entregado. O seu grande líder tinha se entregado aos brancos e não ia ter tanto derramamento de sangue naquele momento. E Zumbi reverteu o quadro e se revoltou, né? E Zumbi mesmo escravizava os negros, né? E Zumbi proibia a macumba, o candomblé, pois Zumbi era católico, né? Para vexame aí dos macumbeiros atuais. Então está tudo errado. A verdade não é dita, né? E esse negócio de reparação histórica não existe no Brasil. Reparação histórica, coisa sem sentido, em muitos países, principalmente aqui no Brasil, pois essa terra de Santa Cruz, o que os jesuítas fizeram nos primeiros anos, nos primeiros séculos do Brasil, foi uma coisa estupenda, foi uma coisa gloriosa, magnífica. Foi um apostolado, verdadeiros apóstolos de Deus foram os jesuítas, mercê da coroa portuguesa. Primeiramente Deus, segundo a coroa espanhola, a coroa portuguesa que mandava esses homens de Deus para cá, esses inacianos, jesuítas, santos, todos, catequizavam os índios e amenizavam a dor dos escravos negros. Sou negro sim, e amo minha pele que Deus me deu, meus ancestrais, e quero a união com todos os brancos, em uma só fé, num só Cristo, nosso Senhor de Nazaré. Pois a Igreja Católica é universal, a Igreja Católica é universalista, a Igreja Católica é mundial, catolicidade, universalidade, ela tem. Então salve Maria e viva Cristo Rei nesse dia. Deus abençoe os cristãos de Gaza que nesse momento fizeram uma procissão nos escombros. Deus salve eles todos. Um grande abraço e até a próxima.